Corinthians e Palmeiras, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2025. Corinthians 1-0 sobre o Palmeiras jogando na Neoquímica Arena. E que jogo nós acompanhamos ontem? Um clássico bem disputado, um clássico bem jogado, um clássico onde as duas equipes se equipararam fisicamente, tecnicamente. O Palmeiras veio com uma proposta, o Corinthians também veio com a sua proposta, né, de jogo, e ambas as equipes jogaram muito bem, tá? É interessante, depois que você começa a acompanhar o futebol com mais afinco, prestando mais atenção, que você vê como o jogo muda de lado muito rapidamente, né? O Corinthians dominou a partida nos primeiros 30 minutos, depois a partida passou a ser mais favorável para o Palmeiras, né? Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. E foi uma partida muito disputada, um clássico muito bem jogado. Bora falar um pouquinho de como foi esse clássico. O Corinthians, pela primeira vez na temporada, né, o Dorival Júnior, de fato, teve o seu time ideal nessa temporada, tá? O time considerado titular. Dessa vez todas as peças estavam à sua disposição, coisa que não acontecia desde quando ele havia chegado. Ou tinha o Memphis, mas não tinha o Garro, ou tinha o Garro e não tinha o Yuri, ou tinha o Memphis e Yuri e não tinha o Garro, enfim. O time nunca conseguia ficar completo, né? A zaga às vezes tinha o Kaká, não tinha o Gustavo Henrique. Pela primeira vez, e no momento crucial, né, o Corinthians consegue apresentar o seu time titular. E diga-se de passagem, foi muito bem, tá, o time titular do Corinthians ali, com algumas exceções, com alguns jogadores um pouco abaixo. Vou tentar dissertar aqui rapidamente a respeito disso. Hugo Souza, sempre o nosso goleirão maravilhoso. A dupla de zaga se encontrou de fato, o André Ramalho voltou a jogar bem, Gustavo Henrique super seguro, tá? E a dupla de zaga segurou o resultado, né, naquela bola em cima da linha. O Gustavo Henrique faz o primeiro corte, no segundo corte o André Ramalho salva em cima da linha. Teve um posicionamento muito bom ali mentalmente e rápido, né, para poder se apresentar na linha e salvar aquele chute que seria o gol do Palmeiras. Matheus Bidu conquistou a vaga, é o único que vinha jogando bem quando o Corinthians estava abaixo nos últimos jogos. Então conquistou com méritos. Mateuzinho é o titular absoluto, não tem como a gente falar de um substituto para ele hoje no elenco do Corinthians. E o Ranieri, que partida do Ranieri. Jogou muito bem, caçou o meio-campo do Palmeiras ali, tá? Fez falta quando tinha que fazer, levou cartão amarelo, mas jogou muito bem, muitos desarmes. Martínez fez o que deu ali também, não estava nos seus melhores, mas fez no que deu. E um cara que ficou muito abaixo foi o André Carrijo. A gente não sabe o que tem acontecido com o André Carrijo, se foi a saída do Ramon e do Emiliano Dias, o que foi que pegou. Mas ele ainda não se encontrou com o Dorival Júnior, né? Em alguns momentos a gente criticava porque ele estava jogando fora de posição, o Dorival colocava ele como ponta, porque ele já havia sido ponta no começo da sua carreira. Hoje ele é um segundo volante, um cara que dá fluidez pro meio campo. Ontem o Dorival colocou ele como um segundo volante e o jogo dele não fluiu. Pisou na bola algumas vezes, teve uma bola que ele foi dominar, bateu na mão dele. Então o André Carrillo deixou a desejar, né? E tem deixado a desejar nas últimas partidas do Corinthians. E aí o trio de ataque, né? O quarteto de ataque, na verdade. E aí o trio de ataque, Rodrigo Garro, Yuri e Memphis, né? A gente... quando você tem num time, entra com Yuri, Rodrigo Garro e Memphis, você já bota medo no adversário, tá? Porque foi um trio aí que o ano passado, na reta final do Brasileirão, conseguiu engatar aí uma boa sequência de gols, de participações importantes. E no Campeonato Paulista também. Mas no Campeonato Brasileiro ainda não tinha conseguido ter sequência, né? Como eu falei, sempre um se machucava, o outro ia lá e tava jogando, mas um não tava. Então o trio nunca estava completo para conseguir completar o time titular de fato. Ontem, pela primeira vez com o Dorival Júnior, conseguimos ter Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto ali no ataque, tá? Porque a disparidade é muito grande entre você tirar o Memphis e colocar o Romero, você tirar o Yuri e colocar o Thales, é muito grande, não dá nem para comparar, né, a questão da disparidade técnica entre esses jogadores. Então ontem o Corinthians conseguiu ter o seu trio de ataque de fato, né, o meio campo ali, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri. Então já entra com uma postura diferente, né? Já entra com jogadores de defesa do time adversário tendo que ficar mais alerta, porque você tem esse trio de ataque ali, tá? É verdade que ontem, por conta da falta de ritmo dos três, né? Fazia muito tempo que não jogavam juntos, o Corinthians não conseguiu fazer com que as jogadas fluíssem entre eles, né? O Memphis muitas vezes tudo que tentou errou, né? Tecnicamente, o Garro se movimentava, mas não conseguia achar uma brecha ali. O Yuri, talvez pela falta de ritmo, voltando agora, também não conseguiu dar aquelas arrancadas em facão que ele gosta para receber a bola. Então, acho que é questão de ritmo mesmo. O Corinthians vai adquirir esse ritmo, esses jogadores vão adquirir
esse ritmo aí com essa sequência de jogos que o Corinthians tem. Fortaleza, depois Palmeiras, semana que vem no Allianz Parque, e depois Juventude fora de casa, para terminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno. Mas, boas expectativas para o trio de ataque, já que a gente sabe da qualidade técnica deles. E assim, é importante a gente pontuar o seguinte aqui. No jogo contra o São Paulo, o Dorival Júnior tirou o Memphis Depay no intervalo. Tá? Um jogador como o Memphis Depay, aprenda Dorival Júnior. Acho que agora você já aprendeu. Você não pode tirar um jogador como o Memphis Depay do seu time, mesmo jogando mal. Memphis jogou mal, jogou bem ontem? Não, jogou mal. Ele tentou, pisou na bola, errou domínio, errou passe de primeira, errou passe que ele dominava e olhava pro atacante, pro Yuri, para tentar um passe, ele errava. Então assim, ele não jogou bem. Mas os dois lances capitais para o Corinthians, por assim dizer, foram do Memphis Depay, né? Uma bola cruzada na área desviada, quando ele dominou e foi chutar, sofreu o pênalti, tá? E por pouco não foi para vermelho, tá? Se o Gustavo Gomes chega de fato pegando em cheio a canela do Memphis com a crava ali, na altura que foi, seria para vermelho, mas como foi quase saindo, né, do calcanhar do Gustavo Gomes ali, foi para amarelo. Infelizmente o Yuri desperdiçou esse pênalti, né? Mas tem crédito, tá? O Yuri tem crédito com a gente. É um cara que se doa, um cara que a gente sabe, né? Renovou o contrato agora, escolheu ficar no momento em que ele poderia sair e ele sairia por cima, né? Já foi campeão paulista, artilheiro da Arena, mas ele, por amor ao Corinthians, por amor à camisa, ele escolheu ficar, diferente aí de os mercenários, né? Que em semifinal de Copa do Brasil, jogo importante, jogo de volta, Corinthians em vantagem, vai realizar o sonho, né? Em outros lugares aí. Mas o Yuri tem crédito. Seria 2-0, provavelmente, né? A partida terminaria 2-0. O Corinthians ia com uma boa vantagem para o Allianz Parque. Mas não deu certo. A batida foi uma boa batida. Não vou dizer que ele bateu tão mal assim. O Everton acertou o canto. Se o Everton cai para o outro lado, a gente teria dito que o Yuri deslocou o goleiro, né? Mas o Everton acertou o canto. E quando ele acertou o canto, a probabilidade de pegar o pênalti realmente é maior. Então o Yuri bateu aquele pênalti, perdeu o pênalti, é bem verdade, mas o lance foi girado ali a partir de uma movimentação do Memphis Depay. E no segundo tempo também, né? O Garro sendo participativo nesse gol, ele cobra muito rápido a falta, aí vai da inteligência também do jogador, de não ficar caindo na pilha do adversário. Pegou a bola, colocou no chão, cobrou rápido, achou o Mateuzinho sozinho num dos poucos espaços que deram pro Mateuzinho. E ele, graças ao bom Deus, aprendeu a cruzar com o Fagner, né? Finalmente, porque o Mateuzinho é difícil de acertar um cruzamento desse. Acertou um cruzamento, um arco perfeito, onde ele colocou o Memphis Depay de frente pro gol, de cabeça. E ele faz um golaço, né? Se tem golaço de cabeça, acho que esse é um desses, né? Ele fez o movimento certinho de cabeça, tirou do Everton. Corinthians 1, Palmeiras 0. A Neoquímica Arena vai abaixo, vai à loucura, né? Com esse gol. E o Corinthians depois, a perna pesou, ficou mais difícil. O Dorival Júnior até demorou para tirar o André Carrijo, né? O Breno Bidon entrou muito bem, disputou, entrou ali no jogo físico, correu atrás, deu carrinho, tomou bola, saiu jogando e o Corinthians conseguiu sair com a vitória da Neoquímica Arena. Agora espera o jogo de volta, né, no Allianz Parque. Vai ser um jogo muito difícil, é um gramado diferente, a gente espera que o trio já esteja melhor adaptado, né? O Memphis, o Garro e o Yuri. A gente espera que o André Carrijo volte a apresentar um bom futebol, porque o Corinthians precisa dele, ele é um cara que dá fluidez pro meio campo do Corinthians. Cara, a zaga a gente tem que elogiar aqui, é muito importante, porque ela foi muito criticada. O sistema defensivo do Corinthians ele era muito vazado na mão do Ramon e do Emiliano. E o Dorival Júnior veio também com essa proposta de trazer uma solidez defensiva. E ele conseguiu, tá? Dorival Júnior conseguiu trazer uma solidez defensiva para o Corinthians. Tem tomado poucos gols, ou quase várias partidas que não toma gol. E, de fato, agora a zaga titular está formada, né? André Ramalho voltando a apresentar um bom futebol. E Gustavo Henrique, eles têm que ser elogiados, porque a partida que eles fizeram ontem foi uma partida de excelência, tá? Hugo Souza quase não foi exigido, digamos ao bem da verdade. Ele pouco foi exigido, mas quando foi, estava lá, estava preparado e tudo mais. E Corinthians então consegue essa vantagem importante para o jogo da volta. Dorival Júnior acertou na sua escalação, acertou na troca. Talvez demorou um pouquinho para tirar o André Carrijo, porque não estava tão bem, foi tirar ele lá para os 20, quase 30 minutos do segundo tempo. Mas o Corinthians então consegue a sua vitória importante, né? Os palmeirenses estavam achando que eles iam ganhar na Neoquímica.
mas não ganharam. O Corinthians conseguiu, com a força da sua torcida, com a força da fiel torcida, estádio lotado, 46 mil torcedores ali pagantes. Após a implementação da biometria facial, o Corinthians conseguiu sair com a vantagem para o jogo de volta. E agora eu quero saber de você, o que você achou da partida, o que você achou das atuações individuais do Corinthians, o que você espera para o jogo da volta da Copa do Brasil. Você acha que o Corinthians consegue segurar o resultado lá, se o Corinthians empata, ou se o Corinthians consegue vencer no Allianz Parque? Lembrando que na final do Campeonato Paulista, no jogo de ida, o Palmeiras amassou o Corinthians lá, jogou muito melhor, mas o Corinthians conseguiu se defender muito bem e numa bola do Yuri, no momento iluminado, ele conseguiu trazer aquele gol do título para a Neoquímica. Então ganhamos lá no Allianz Parque. Isso prova que não é impossível o Corinthians chegar lá no Allianz Parque, fazer uma boa partida defensiva de novo, encontrar o seu gol, ou segurar um 0-0, 1-1 e avançar na Copa do Brasil, eliminando um rival, o maior rival, e acima de tudo, um rival muito forte na disputa do título. Agora eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários o que você achou da partida, se a sua ansiedade estava que nem a minha, né? Mais de 8 mil de ansiedade, porque foi difícil ontem, clássico, é muito complicado você se segurar no sofá, né? E eu quero saber de você aqui nos comentários o que você achou da partida, deixe as suas considerações, deixe o seu like se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, tá bom? É muito importante para dar uma força aqui para a gente poder continuar, não é sempre que sai vídeo aqui, porque a gente sabe como que é a vida do trabalhador brasileiro, mas sempre que possível eu vou estar aqui trazendo vídeo para vocês, dando as minhas opiniões, dando as minhas análises sobre os jogos do Corinthians. E se inscreve no canal, dá essa força. Se você estiver vendo por outra rede social, segue a gente aí e eu espero você no próximo vídeo. Valeu por acompanhar até aqui. Até a próxima. Fui!